Olá a todos, sejam bem-vindos à oficina de Jogos para Humanidades. Meu nome é Luciano Bastos, eu sou professor de Filosofia e de História, eu sou pesquisador mestrando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino do Cefet-RJ, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou aluno da especialização em Ensino de História do Colégio Pedro II. Sou membro do grupo Filosofia e Jogos, perspectivas didáticas para o ensino de filosofia. Eu auxilio no curso de extensão de Jogos e Filosofia, criado pela professora doutora Thaís Silva. E sou membro do grupo Ludus Magisterium, né, que acho que hoje é o maior grupo de pesquisadores e de educadores que utilizam o lúdico com a perspectiva educacional. Hoje no Brasil nós temos lá professores e pesquisadores de várias instituições, né, de todo o Brasil, de vários estados, colaborando de alguma forma, trocando ideias, apresentando trabalhos. Eu vou deixar o link de todos os órgãos, né, e dos trabalhos dos educadores sobre os quais eu vou apresentar aqui hoje, né, eu vou falar, né, sobre hoje aqui para vocês, ok? Bem, antes eu queria muito agradecer ao professor Hernani, à professora Juliana Pinheiro. Eu sei que nesse grupo também nós temos a Pá Falcão, esse pessoal maravilhoso da FAEL e da GAEL, enfim, que está proporcionando para a gente a possibilidade de estar falando se existe nesse momento triste, né, de uma calamidade pública de ordem sanitária, na verdade médica, né, dessa pandemia que afeta não só o Brasil. Eu acho que um dos poucos elementos positivos que a gente pode extrair, né, dessa situação é o fato de que nós nos mobilizamos, educadores, meus colegas professores, né, e pesquisadores, na produção, na disponibilização, na organização de eventos como esse que permitem essas trocas maravilhosas. Eu queria parabenizar você que está aí pelo interesse na pesquisa com jogos e educação, dado os elementos, né, positivos que essa apropriação do jogo como ferramenta lúdica oferece para nós educadores da sala de aula, ok? Bem, gente, feitas as apresentações, os agradecimentos, como a gente tem aqui pouco tempo, eu quero falar um pouco para vocês qual é a ideia dessa oficina. Essa é uma oficina que eu aplico já há algum tempo, tá? Ela foi apresentada no programa de pós-graduação do Colégio Pedro II, né? Eu tive lá uma sala com vários educadores, né? Vou apresentar para vocês aqui algumas imagens. Essa também foi a oficina, né? Ela foi estruturada em cima de uma oficina que foi a oficina inaugural do grupo Ludus Magisterium, né? Foi a primeira grande oficina, o primeiro grande encontro que a gente fez, graças aí ao apoio do Arnaldo de Carvalho, que é um pesquisador aqui do Rio de Janeiro também, que está lá no IFRJ ajudando a gente, né, no Instituto de Educação aqui do Rio de Janeiro, né, o IASERJ, que abriu o espaço para a gente, né, que permitiu estar fazendo essa reunião. Eu também participo eu apresento, né, ou eu colaboro de alguma maneira, né, com a minha presença, com jogos, enfim, em eventos como o Joga Mitar, organizado aqui no Rio de Janeiro, na Escola Olga Mitar, pelo psicólogo Pedro Vicello. Eu também ajudo, às vezes, colegas como o Jorge Luiz Rocha, né, o Joca, que é game designer e professor, que faz um trabalho também nas escolas. E, claro, essa oficina também tem um pouco da minha experiência prática como educador na sala de aula, onde eu apresento os jogos como uma ferramenta, né, uma linguagem da qual a gente pode se apropriar para desenvolver trabalhos com os alunos ali do ensino médio, do Fundamental 2, que é o segmento com o qual eu tenho maior contato, ok? Como é que essa oficina ela é organizada quando eu faço as reuniões presenciais? Ela é uma oficina de entre 6 e 8 horas, mas é claro que nesse formato a gente não tem condições de fazer isso. Por que é uma oficina tão longa? Porque eu faço inicialmente uma apresentação dos jogos,
né? Existe uma característica que faz parte do trabalho do professor Arnaldo de Carvalho, que é uma perspectiva de uma alfabetização lúdica, né? Onde ele insiste, né, num aspecto sobre o qual eu falo também, que é a necessidade de uma formação lúdica, né? É importante que o professor, na hora de falar sobre jogos, seja ele também um jogador. Então, no início da oficina, eu procuro apresentar jogos, eu procuro apresentar mecânicas, né, e cenários, enfim, adaptações dos jogos para os professores. E então a gente faz uma discussão teórica sobre o jogo, né, para dar algum embasamento, para não ficar apenas naquela coisa de o Luciano tem uma ideia sobre jogos. Não, eu estou falando com o amparo de Paulo Freire, eu estou falando com o amparo do Walter Benjamin, eu estou falando com o amparo do Huizinga, eu estou falando com o amparo do Vygotsky e outros pesquisadores aí, importantes educadores que fazem parte da minha bibliografia, né? Fazem parte da minha história enquanto pesquisador do lúdico. E em seguida a gente faz uma oficina prática, onde a gente preenche um formulário que vocês terão acesso nos links aqui da nossa oficina, onde os professores então esboçam, né, ou realmente criam um jogo educacional dentro da sua área específica. Como professor de História e Filosofia, né, e familiarizado com as discussões das humanidades, né, desse grande campo agora, como definido pela nova BNCC, eu conduzo essa oficina para vocês aqui com uma perspectiva de um filósofo, de um historiador, né, de um sociólogo, enfim, que vem trabalhando com essas, faz um diálogo transdisciplinar com essas disciplinas. Mas se você for professor de matemática, de biologia, de física, você também, né, vai, de alguma maneira, extrair alguma coisa de positivo das nossas discussões aqui. Bem, como eu não posso fazer com vocês aí uma reunião para apresentar as mecânicas, os jogos, eu vou apresentar algumas ideias, né, no início da nossa oficina, alguns jogos, para que vocês tenham aí uma noção das possibilidades que a gente tem hoje no mercado. Bom, então essa é a primeira parte da oficina, pessoal, são os jogos. Existem, a princípio, né, duas categorias que nos importam enquanto pesquisadores, né, para a gente fazer um recorte desse grande guarda-chuva que é o lúdico, né? Dentro do lúdico nós temos várias atividades consideradas lúdicas, né? Nós temos passeios, nós temos o parque de diversões, o cinema, a música. Dentro desse conjunto nós temos o jogo. E o jogo, ele precisa ser definido pelo campo que ele onde ele é utilizado ou pesquisado. Então a minha perspectiva é a da filosofia da cultura, né, e da psicologia da educação, que vão me dar ali o amparo teórico que eu preciso para estar trazendo para vocês o que é o jogo. E dentro desse guarda-chuva do jogo, nós temos vários tipos de jogos. Jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, jogos físicos, né? Nós temos aí corrida, vôlei, basquete, né? Os jogos aí dos educadores de educação física. E eu tive um vislumbre disso com a colaboração de uma outra pesquisadora do lúdico na educação, a Juliana Marques. Fiz um curso com ela também, do Pedro II, e depois eu tive a oportunidade de ministrar um curso lá com ela. Foi uma experiência muito maravilhosa. Então, os jogos têm todos esses campos, né? Mais uma vez, a gente verticaliza ali dentro do que é que a gente está querendo. Eu trabalho com jogos analógicos, né? Esse termo hoje em dia já está caindo em desuso, né? Mas os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro e, em especial, os jogos de RPG, são os jogos de interpretação de papéis, porque dentro da perspectiva, né, de dois pensadores que fazem parte da minha base teórica, eu acredito que a miniaturização do real, a recriação da realidade, dialoga de uma maneira muito mais próxima com a minha disciplina, que é História ou Filosofia. Mas existem outros educadores, né, o Viol, o Lucchesi, a gente tem aí a Jenny McGonigal, a gente tem a
Kate Salen, o Eric Zimmerman, o Roger Calois, que vão ter perspectivas, o próprio Pascal da filosofia, o Johan Huizinga da filosofia da cultura, que faz parte da minha pesquisa também. Então existem várias formas das disciplinas entenderem o que é o jogo. E dentro desses jogos, mais uma vez, estou fazendo mais um recorte dentro do guarda-chuva do lúdico, dentro do guarda-chuva do que é o jogo, eu vou trabalhar com jogos educacionais ou com jogos comerciais, né? O interessante dos jogos comerciais, como eu falei, eles são uma porta de entrada para o universo da prática lúdica, né? Da ludicidade dentro desse aspecto dos jogos que são esses que nós trabalhamos aqui na oficina. Então, por exemplo, nós vamos ter jogos que vão trabalhar a coordenação motora, memorização, né, como o Will Rock You, né, o jogo da Cocktail Games. Hoje eu não sei se ele já foi para outra empresa, né? A Galápagos aqui é que lançou ele no Brasil, tá? Então esse é um jogo de coordenação. Nós podemos trabalhar com jogos matemáticos. A gente tem aqui o Star Realms, da editora Devir, onde você constrói um deck, né, de cartas e você vai melhorando ele, se livrando de cartas com numerações inferiores para comprar cartas mais poderosas para formar sua mão. Nós temos jogos de dedução social. Eles são importantes, por exemplo, para a gente trabalhar questões de cognição, subjetividade, né, com os alunos. Eu, por exemplo, quando eu preciso falar sobre subjetividade, tentar explicar para os alunos de uma maneira prática nas aulas de filosofia, principalmente com o primeiro ano, que é quando eles estão tendo contato pela primeira vez, eu uso o Dixit, né? Como é que eles descobrem as cartas dos coleguinhas? É através de elementos da fala, da frase que eles falam, da leitura que nós podemos fazer do outro, que é muito importante no processo de reconhecimento de alteridade que se produz dentro do espaço do jogo. Mas a gente vai falar sobre a parte teórica em breve. Um outro jogo muito interessante de dedução social, nós temos o Saboteur, que é um jogo onde você tem que identificar quem é o sabotador, né? Às vezes ele existe, às vezes não. Isso é muito interessante, né? É um grupo de anões tentando chegar às pepitas de ouro numa mina e de vez em quando alguém atrapalha e a gente tem que tentar descobrir quem é essa pessoa que atrapalha. Então é um jogo que permite uma leitura, né, do outro muito interessante durante a sua ação. Nós temos jogos ainda mais simples, né? Dentro do ponto de vista material, né? Jogos baratos, como é o caso do Lobisomem por uma Noite, que é aquele clássico lobisomem, que cada um é um personagem, tem um caçador, tem um lobisomem, tem as pessoas da vila, e o lobisomem acorda toda noite, vai lá e ataca alguém. Então é um jogo simples de dedução social, que também permite essa leitura do outro, que permite essa, né, relação divertida e às vezes cooperativa, né, da ação do jogo que a gente pode aí aprender. Um outro que eu não poderia deixar de citar é o The Resistance, que é um jogo de dedução social também, que envolve espiões dentro de um grupo que está tentando lutar contra um governo despótico. Qualquer relação com a nossa realidade não é mera coincidência. E aqui você tem que tentar descobrir quem são os infiltrados, né, que estão dentro do grupo de heróis que lutam contra esse governo despótico, porque eles estão tentando destruir, acabar com as missões, né, que os heróis estão tentando concluir. É muito interessante esse jogo. Bem, outros aspectos, né, que nós podemos trabalhar no jogo, e até agora eu só apresentei para vocês jogos comerciais, que alguns desses jogos comerciais já apresentam, né, todos eles de alguma maneira são educacionais, porque eles vão permitir essa leitura do outro, essa socialização, a troca de ideias, né? Eu reconheço na ação do meu colega que está jogando algo que eu não havia pensado, então de alguma maneira ele colabora com a minha forma de pensar sobre aquela ação do jogo, e nessa maneira, da forma como isso reverbera em mim,
como pessoa cognitiva, ele também sai do jogo na forma de uma apreensão, né, dessas ideias, do contexto, da forma como eu posso me espelhar ou não na ação e nas ideias do outro. Bem, mas existem jogos que apresentam um universo educacional direto, sem a necessidade de serem jogos construídos com a característica de serem educacionais. Exemplo, tem um jogo que eu amo, ele é muito bom para quebrar o gelo, quando eu estou conhecendo as minhas turmas, né, logo na primeira aula do ano, que é o Timeline. Ele é uma apologia à história, esse jogo. É um jogo onde você constrói com umas cartinhas muito simples que tem uma imagem e uma data. Você coloca em ordem, né, cronológica, histórica, quando as cartinhas, né, as invenções, as pessoas, os fatos históricos apresentados nas cartas aconteceram na nossa linha do tempo. Então, por exemplo, invenção da escrita, né? Ela vai ficar no meio da mesa. E aí aparece dinossauros. Você vai colocar antes da invenção da escrita ou depois da invenção da escrita? Invenção do barômetro. Foi no século XVIII ou foi no século XIX? Então o jogo permite, né, de certa maneira, uma brincadeira com a memória e a história dentro dessa construção, dessa linha do tempo, né? O jogo é simples, cada jogador pega 4 cartas, se eu não me engano, e o jogador que conseguir se livrar primeiro das 4 cartas é o vencedor, né? E como eu disse, são invenções, fatos históricos, personagens históricos, então o jogo é uma verdadeira apologia à história, muito simples e barato também para quem quer ter essa iniciação, principalmente os colegas aí, né, de história e filosofia. Existem várias formas da gente se prender, né, nesse jogo, assim, de utilizar esse jogo. Eu chamo isso de mediação lúdica e eu vou trazer uma discussão sobre ela para vocês durante a nossa oficina. Bem, o outro jogo que segue essa mesma linha, ele vai nos permitir trabalhar elementos diretamente do conteúdo, no caso da história ou da filosofia, e que já tem na sua ação, na sua apresentação, esses elementos. É esse jogo aqui, o Kissaman, da Okisama, né, que é como muitas vezes me corrigem, que é um jogo que vai trabalhar com as ideias apresentadas em um romance, mas que traz aqui o período histórico, que é o Brasil no Segundo Império, e as formas, né, como as comunidades de afrodescendentes, né, escravizados, são explorados, e apresenta também figuras históricas como Pedro II, Princesa Isabel, o próprio Kissaman e a mãe dele, né, o Kissama, né? Então é um jogo que já traz no seu cenário elementos que podem ser problematizados ou discutidos enquanto disciplina, né? Enquanto conteúdo da disciplina de história. E do ponto de vista da filosofia, a partir de discussões como, por exemplo, questões de liberdade, questões raciais, né? Como o pensamento de Angela Davis, ou ainda do homem natural, no caso dos indígenas que são escravizados, no caso do Rousseau. Então, há uma possibilidade sempre do professor estar se apropriando do que é apresentado no jogo para fazer essa mediação pedagógica sobre a qual a gente vai falar. Um outro jogo que também, para mim, é uma apologia à história é o Seven Wonders, né? O Seven Wonders, ele, a princípio, fica parecendo apenas que é um Eurogame, com uma matemática ali um pouquinho mais complicada. Mas, na verdade, ao falar sobre as grandes maravilhas, o Seven Wonders está trazendo elementos das culturas que produziram esses grandes marcos, né, arquitetônicos e históricos, e ele traz também uma dependência na construção da sua civilização dos elementos de produção cultural e material. Então você tem aqui
os materiais usados para você construir desenvolver a sua civilização. Você tem aqui recursos como a própria guerra e o impacto dela nos vizinhos. Você tem materiais que são produzidos e ali você pode trabalhar com o vidro, né? Em que período ele é produzido, da forma como ele é feito no jogo. As construções, ele pede madeira, ele pede barro, ele pede ouro, ele pede pedra. Quais civilizações, né, usaram de maneira mais profunda esse material? Então o Seven Wonders pode aí ser apropriado facilmente, né, por um professor de história para trabalhar alguns elementos pertinentes à disciplina na sala de aula. Bom, por último, mas não último, a gente está falando agora dos jogos de RPG. Eu tenho um jogo em especial que eu tenho um carinho muito grande por ele, que eu uso ele hoje em sala de aula. Eu vou falar dele, apesar de existirem outros, porque é o jogo que eu utilizo e que hoje está aí para ser comercializado, né? Os professores que estão assistindo a nossa oficina podem adquiri-lo, que é o Desafio, né? A Bandeira do Elefante da Arara, do Christopher Smith. Eu acho que eu pronunciei errado. Christopher, me desculpa se você está aí assistindo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Christopher e participar de um evento falando sobre o jogo de RPG e educação, né? Ele é uma pessoa muito bacana. E com esse jogo nós temos o Brasil colonial e uma série de apropriações que são feitas, né, do imaginário brasileiro dentro de um jogo de RPG. Então nós temos aqui personagens como o Pajé, nós temos aqui o feiticeiro negro, nós temos bandeirantes, né, exploradores portugueses, enfim. Então, como trata-se de um jogo de RPG, onde eu vou construir um cenário para que os meus alunos criem personagens para viver as aventuras que são apresentadas aqui, o contexto no qual esses jogadores vão criar os personagens já é em si uma pesquisa sobre o contexto histórico no qual esses personagens aparecem. Então, por exemplo, o homem negro escravizado que consegue a sua alforria, qual o tipo de trabalho que ele pode conseguir no período colonial, né? Um explorador português, como é que ele vai adentrar, né, as matas sobre as quais ele não tem nenhum conhecimento, né? O pajé indígena, como é que ele lida com o invasor branco e com os colonizadores que vivem em harmonia com ele? Como é que se dá esses diálogos? Como é que se dá esse... Então tudo isso faz parte de elementos de um contexto histórico que às vezes não podem ser vivenciados numa sala de aula, mas que são vivenciados através de uma história nesse universo subcriado. Basta a gente parar para pensar na seguinte situação. Eu posso falar na Segunda Guerra Mundial sobre os horrores que o nazismo, não acabou impondo a grupos étnicos, a grupos religiosos, não é? E eu posso falar, por exemplo, da queda do gueto de Varsóvia. Isso pode ser apenas uma informação na cabeça do meu aluno que depois do lanche da tarde e de meia hora de videogame nem vai existir mais na cabeça dele. Mas se eu convido o meu aluno para jogar um jogo de RPG ambientado na Segunda Guerra, onde ele e a família são judeus presos no gueto de Varsóvia e eles têm que sair dali e sobreviver, essa experiência talvez crie uma memória afetiva no meu aluno, né, sobre a experiência, que é muito mais duradoura e vai reverberar em termos de pensamento sobre a ação, né, sobre a experiência, maiores do que uma aula expositiva onde eu digo um nome e uma data e ela não tem nenhuma relação, né, mais de maior proximidade com essa mente, essa intelectualidade, essa cognição e informação. Ok? Bem, por último, eu queria apresentar jogos que não têm
um objetivo claro ou uma forma de utilização correta. Enfim, ele é basicamente uma ferramenta que te permite trabalhar com quase qualquer coisa. Esses aqui são os dadinhos, né, de um joguinho chamado Story Cubes, né? O Story Cubes me oferece simples dadinhos de 6 faces, né, que tem imagens que são totalmente, né, representativas aqui, em que o aluno joga e constrói uma história a partir dessas imagens. Então, por exemplo, um professor de literatura ou um professor de português que queira trabalhar a construção de uma narrativa, né, e queira perceber de que forma o aluno se apropria, né, de elementos da língua, seja em inglês, seja em espanhol, seja em português, para criar uma história, esse jogo vai trazer para a rotina da sala de aula uma dinâmica que é muito mais interessante do ponto de vista, né, da ação do jogo enquanto divertimento, entretenimento, engajamento, do que uma aula expositiva onde o professor fala, cria uma história aí, escreve para mim aí. Né? Porque aqui existem elementos com os quais o aluno não está familiarizado e com os quais também ele não estaria preparado. Ele cria um elemento de surpresa, né, de incerteza, que é muito recompensador, que é muito bacana, né, durante uma atividade em sala. Bom, eu vou falar sobre os jogos educacionais no final da minha fala, porque aí é uma forma de vocês verem, né, factualmente, praticamente, como é que a gente soluciona alguns problemas, apresenta algumas questões da nossa disciplina na forma de um jogo. Mas, para encerrar aqui a nossa discussão sobre a apropriação que nós, enquanto educadores, fazemos desses elementos lúdicos, eu vou apresentar para vocês algumas apropriações que já foram feitas de outras formas de entretenimento, como a literatura, as séries, os quadrinhos, os filmes, né, que estão aí hoje ocupando um espaço muito grande na nossa rotina, principalmente com o advento da pandemia e da maior permanência em casa, né, de todos nós, né, crianças, adolescentes, idosos, ok? Bom, todo professor, não importa a disciplina, quando ele abre o seu livro didático, ele tem lá uma série de dicas que os próprios educadores que construíram o livro didático trazem para o professor como ferramentas, como apropriações, né, como elementos que vão trazer um pouco de ludicidade à experiência educacional, né, à prática educacional. É muito comum você encontrar livros didáticos que oferecem filmes, documentários, músicas sobre os temas que são apreciados, né, que são ali trabalhados na disciplina, né? Quem nunca em uma aula de filosofia não utilizou o filme Matrix, né, para poder trabalhar as narrativas platônicas, né, em relação à parábola da caverna? Ou o filme O Físico, né, para falar da forma como a ciência é apresentada como uma coisa europeia, mas ela é muito baseada no conhecimento produzido no Oriente ou na Ásia, enfim. Ou, por exemplo, os professores de história que, quando iniciam o período do Segundo Império, apresentam o filme Mauá, o Imperador e o Rei, como forma de trabalharem as disputas entre conservadores e liberais no período imperial. Então, o que nós, educadores lúdicos, né, estamos querendo, né, com o desenvolvimento de uma epistemologia lúdica educacional, né? É trazer esses elementos do jogo para esse quadro de ferramentas que já existem no livro didático. Né? Se eu tenho lá o filme, se eu tenho uma série, se eu tenho um quadrinho, por que eu não posso ter então os jogos? E o professor de filosofia ou de história hoje tem uma série de apropriações muito interessantes. Esse daqui é o livro O Hobbit e a Filosofia, que ele vai trazer elementos do filme, né, produzido e dirigido pelo Peter Jackson, e o mais importante, o texto do escritor em inglês J.R.R. Tolkien, né? Então tem uma série de elementos ali naquele universo maniqueísta, né, do Tolkien, onde
aparecem elementos dessa filosofia que é trazido para cá. Existe esse livro aqui, ó, Super-Heróis e a Filosofia, Verdade, Justiça e o Caminho Socrático. Ou seja, estão se apropriando da linguagem dos quadrinhos e da série de TV para falar sobre filosofia. Existe esse aqui, Star Wars e a Filosofia, Abra sua mente para uma nova galáxia. Então você vê que é um material bastante robusto, né, onde vários especialistas e professores se apropriam das ideias apresentadas na série Star Wars para trazer pra gente um universo, né, de representações ali filosóficas que podem ser compreendidas. Nós temos aqui, ó, mais modernos, Vingadores e a Filosofia. Mais uma vez, uma série de especialistas se apropriam da linguagem que a série de filmes, né, do universo cinematográfico da Marvel trouxe pra gente e que podem ser usados em sala. E um último que eu acho interessantíssimo, que é Harry Potter e a Filosofia, Hogwarts para os trouxas. Mais uma vez, é importante a gente perceber como filosofia, literatura e cinema vão construir aí um tempero muito interessante para que os professores se apropriem desses elementos para construir experiências lúdicas. Basta dizer que todos esses elementos, eles são subjetivamente contextuais, ou seja, existe uma intersubjetividade lúdica. Essa intersubjetividade lúdica, ela não faz parte apenas dos elementos da cultura, mas do próprio jogo e da ação do jogo. Existe uma pesquisadora chamada Jenny McGonigal. Ela vai escrever um livro chamado A Realidade em Jogo. E ela faz uma série de afirmações muito interessantes nesse livro. Mas uma das que me chamou mais atenção foi a seguinte: nunca se jogou tanto na história da humanidade. E se a gente parar para pensar no número de celulares, tablets, computadores pessoais, notebooks, e-readers que existem no mundo hoje, você que está assistindo essa palestra, né, essa oficina hoje, com certeza tem uma série de joguinhos instalados ou no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu workstation, ou no seu tablet. Por quê? Porque hoje nós jogamos mais do que jamais jogamos na história. Então, a geração nativo digital já conhece essa linguagem do jogo. E na medida em que a gente se apropria como educador do jogo, nós estamos então trabalhando essa intersubjetividade lúdica para trazer aí uma perspectiva, né, mais interessante, que dialogue melhor com a realidade desse educando, ok? Bom, falei para vocês sobre os jogos, falei para vocês de certa maneira como nós educadores podemos nos apropriar, né, do que o jogo nos oferece, do que a cultura nos oferece para trazer esse lúdico para dentro da sala de aula. E agora a gente precisa conversar um pouco sobre, né, quem é que está nos ajudando a compreender o fenômeno do jogo, né, enquanto educadores, né? Muitos de nós estamos hoje construindo dissertações, artigos, teses sobre a questão do jogo e da educação. Mas muitos dos que estão aí assistindo hoje simplesmente querem romper com a solenidade da sala de aula e trazer uma atividade que seja divertida, que tenha um impacto, que ofereça um engajamento para os alunos, né? E, claro, como educadores, na forma como a gente possibilita, né, que esses indivíduos, né, que são o objetivo ali do nosso trabalho, possam então sentir por esse conteúdo, que é o próprio conhecimento, né, o mesmo interesse que eles teriam por esses elementos lúdicos fora da sala de aula. Por que a sala de aula não pode ser tão gostosa, tão divertida, tão bacana quanto ligar uma série no Netflix, ler um gibi ou jogar um jogo? Né? A nossa prática educacional pode permitir esse nível de engajamento, de divertimento e de ludicidade. Bem, um pensador que eu acredito que a maioria de vocês que está vendo aqui a nossa palestra deve conhecer é o Johann Huizinga, né, conhecido como Huizinga, que
vai escrever na década de 30 o Homo Ludens, né? O Huizinga é um filósofo muito conhecido, ele escreveu obras como Outono da Idade Média, né? Ele vai escrever o Homo Ludens, que é uma brincadeira com o Homo sapiens, né? Ele vai dizer que o homem, antes mesmo de ser sapiens, ele foi ludens, né? Ou seja, ele brincou, né? Mesmo antes de desenvolver, de passar pela revolução cognitiva. E o Huizinga, ele traz uma série de elementos interessantíssimos para a gente entender o jogo, né? Um deles é que ele tenta fazer uma classificação dos jogos. Essa classificação, ela é melhor desenvolvida, ela é melhor trabalhada, ela é ampliada por um outro pensador que a gente vai falar aqui, que é o Roger Caillois. Mas o Huizinga, ele tem uma teoria que aparece em várias pesquisas sobre jogos, que é o círculo mágico. Né? Então eu vou explicar para vocês aqui rapidamente o que é o círculo mágico, para vocês entenderem de que forma ele influencia, ele cria um espaço e um tempo próprios na prática, né, do jogo. Bem, vocês podem ver aqui do lado a Juliana, é uma personagem ficcional. A Juliana tem todos os elementos que estão aqui embaixo, né? Dúvidas, inquietações, incertezas, né? E ela, de alguma maneira, é introduzida no universo lúdico, seja porque o professor está fazendo uma atividade lúdica, seja porque ela é convidada a participar dessas atividades, como pelos amigos, pela família. Então, aqui dentro, ela vai ver a narrativa, ela vai ver a imersão, as discussões, as apresentações de novas ideias, né? Ela vai passar por um processo ali de desinvisibilização. Então, ela vai participar desse jogo, viver todas essas virtudes que o jogo vai permitir para ela, né? Não todas, é claro, ou muitas vezes uma ou duas delas, mas ela vai ser de alguma maneira convidada a pensar sobre essas ações que acontecem dentro do jogo. Quando ela sai da atividade, ela tem novos questionamentos, novas ideias. Ela está aqui agora através da memória afetiva que é criada com a diversão da ação, pensando sobre as discussões, sobre os temas, sobre os elementos que foram apresentados dentro da ação do jogo, né, que aparece aqui no Círculo Mágico do Huizinga. E por que o Huizinga diz que o jogo cria esse círculo mágico? Bom, a gente não precisa ir muito longe para entender. Um tabuleiro de xadrez numa sala, com as peças todas desorganizadas, né, colocadas de uma maneira aleatória em cima do tabuleiro, ele pode ser uma forma, né, uma peça de decoração muito bonita. Mas ele não é um jogo nesse momento. Quando é que o jogo de tabuleiro, né, de xadrez, se torna um jogo? Quando as peças são arrumadas da forma que elas devem ser para a ação do jogo e quando os jogadores estão efetivamente concentrados na ação do jogo. Então o jogo só se torna jogo pela ação dos jogadores. Da mesma forma, quando eu estou falando do Banco Imobiliário, todo mundo deve conhecer, né? Você tem lá a Avenida Atlântica e você tem Nossa Senhora de Copacabana, né? São duas ruas importantes. Nós temos também a Avenida Paulista, por exemplo. Então você tem uma rua importante no estado de São Paulo, uma avenida importante no estado do Rio de Janeiro, que jamais caberiam num jogo de tabuleiro, mas que ali, naquele momento do jogo, elas realmente estão ali, porque existe uma verdade narrativa. Enquanto jogador, eu tenho que aceitar uma realidade miniaturizada na forma do jogo para que a ação do jogo possa acontecer. Então o que é que o jogo faz? O jogo pega a realidade e recria ela de forma miniaturizada na sua ação. Nesse processo estão sendo miniaturizados também outros elementos, como o tempo. Eu levaria meses para comprar um apartamento, né? Toda a papelada, mais o pagamento, enfim. Mas no jogo Banco Imobiliário, você faz ali uma compra e imediatamente você tem... Então, o jogo não só ele cria um espaço próprio, como ele cria um tempo próprio de ação. E as pessoas que estão fora do jogo, quando olham para um grupo jogando, entendem que ali está acontecendo algo diferente da utilização mundana daquele espaço. Por quê? Porque existem regras, existe uma tensão, existe uma ação que não é a ação da vida
real, é a ação da realidade do jogo que busca na realidade seus referenciais. Daí a importância do jogo como forma de apreensão da realidade, como diria o pensador, né, que é o nosso próximo pensador, Walter Benjamin, ou o psicólogo, né, o psicólogo da educação, Vygotsky. O que acontece? Benjamin ele vai trazer para a gente uma perspectiva que diz o seguinte: primeiro, ele faz uma crítica ao tempo da fábrica, né? Benjamin vai trazer ali elementos de uma perspectiva histórico-cultural, onde ele entende que a produção industrial imprimiu sobre a vida humana uma noção de tempo que não é o tempo do homem, é o tempo da fábrica. E que também cria uma sensação muito presente da necessidade de produção. Você tem que estar produzindo, porque esse é o elemento que define as novas relações a partir da Revolução Industrial, né? O seu tempo tem que ser bem aproveitado, você tem que estar trabalhando, enfim. O seu tempo, então, deixa de ser o seu tempo humano para ser esse tempo da fábrica, esse tempo que é uma coerção, que é uma alteração do seu tempo real. Bem, o Huizinga diz que o jogo é autotélico, né? O jogo ele existe para o próprio jogo. Diferente da medicina, que produz medicamentos e tratamentos, o jogo não produz nada a não ser a si mesmo. Diferente da engenharia, que vai produzir prédios e fazer cálculos estruturais, o jogo não produz nada, ele só produz a si mesmo. Mas ele é, assim como outras formas de entretenimento, indispensáveis para que o homem possa viver. Porque é ali que ele tira as tensões, é ali que ele alivia o estresse da rotina. E o Walter Benjamin vai perceber isso durante a Segunda Guerra, porque ele vai reparar que a venda de livros infantis e de jogos durante o período da Segunda Guerra foi a maior na história ali da Europa. Por quê? Porque no momento em que a realidade é insuportável, o homem usa o jogo para escapar dessa realidade intolerável. Né? Isso é muito interessante a gente entender o aspecto positivo que o jogo tem sobre a gente. Então, Vygotsky, ao falar sobre a necessidade de a gente entender que o brinquedo e a brincadeira da criança são formas de apreensão da realidade, ele também acaba corroborando, de certa forma, com o que o Walter Benjamin diz. Na medida em que o universo da criança que vê cores e formas, esse universo aqui é a forma como ela lida com esse conhecimento que ela está produzindo, né? Eu assisti uma palestra muito interessante da pesquisadora Carolina Sanches, onde ela diz que a profissão da criança, né, ela está ali no caso, né, parafraseando um outro pesquisador, ela diz que a profissão da criança até os 12 anos de idade é brincar. É nesse período que a criança, através dessa brincadeira, através desse comportamento lúdico, né, acaba apreendendo ali os elementos que estão em volta dela, né? O afeto, né? E aí vem a percepção, né? A dedução social, né? Cores, coisas que machucam, coisas que não machucam, coisas que dão prazer, coisas que não dão. E nesse processo, o jogo, né? Ele entra como uma possibilidade de permitir essa construção também. O lúdico para ela é uma forma dessa construção também. Só que o que o Walter Benjamin e Vygotsky, né, trazem, que a gente às vezes ignora, é que esse processo não se dá só na infância. Ele não se dá só na adolescência. Ele vai acontecer com o adulto, ele vai acontecer com o idoso. Você pode levar um jogo educacional para trabalhar com alunos do ensino médio numa escola, né, particular da zona sul do Rio de Janeiro, e você pode levar esse mesmo jogo para uma EJA, né, uma educação de jovens e adultos, numa comunidade afastada na Baixada Fluminense. Ou seja, ele vai ter o mesmo aspecto, a mesma característica. Você vai poder trabalhar lá no EJA, os jogadores que têm mais idade vão ter ali apreensões, vão desenvolver ideias, vão aplicar soluções que esse grupo da escola particular nem imaginou, e vice-versa.
Então, os dois grupos estão, de alguma maneira, desenvolvendo elementos, né, ali, estão aprendendo, estão desenvolvendo cognitivamente as suas capacidades em função dessa atividade. Então, esses dois pensadores vão nos oferecer essa perspectiva. O Roger Caillois, que vai escrever na década de 50 e 60 o livro Os Jogos e os Homens, As Máscaras da Vertigem, se eu não me engano, ou A Máscara da Vertigem, ele vai estender a classificação de jogos criada pelo Huizinga, falando sobre jogos de conflito, que são os jogos Agon, os jogos de sorte, que ele vai chamar de Aleia ou Alea, os jogos de interpretação, ou seja, os jogos de mimetismo que imitam alguma coisa, né, que são os mimicry, e por fim os jogos de ruptura da realidade, os jogos de vertigem, que ele vai chamar de inlets. Né? As crianças que giram até cair, montanha-russa, paraquedas, né? São atividades lúdicas que rompem brutalmente com a realidade, né? Jogam o indivíduo ali no espasmo que é o prazer daquela atividade. Os jogos competitivos, os agões, xadrez, corrida, vôlei, Magic the Gathering, enfim, são jogos onde dois indivíduos estão competindo ou por uma supremacia física, né, de maior capacidade física, ou mental. Os jogos de sorte são jogos que dependem da sorte, mesmo que a gente ache que não. Então, roleta, pôquer, loterias, todos esses jogos, né, são jogos da categoria Alea. E os Mimicry são jogos como Polícia e Ladrão, os jogos de RPG, ou os jogos de narrativos que não são nem um RPG, nem um jogo de tabuleiro, né, como é o caso do Story Cubes aqui que eu mostrei para vocês, que é o joguinho dos dados. Eu vou de alguma maneira imitar o elemento da realidade, eu vou subcriar essa realidade, e esses são muito interessantes para nós, né, educadores da área das humanas, porque eu vou pegar elementos da realidade, ou discussões sociológicas, ou discussões históricas, ou filosóficas, eu vou trazer isso para o ambiente do jogo para estar produzindo ali uma atividade que é ao mesmo tempo divertida e tem um fazer disciplinar. E nesse momento, né, da nossa oficina, eu quero falar então desse elemento que é um dos mais importantes da nossa prática enquanto educadores, que é o fazer disciplinar. Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, né, quando eu comecei a na prática produzir jogos educacionais, eu produzi jogos sobre história, que era a minha disciplina original de formação. E eu criei um jogo chamado Jogo do Conhecimento, onde os alunos tinham um tabuleiro com cores verde, amarelo, vermelho e preto. Cada grupo de jogadores, né, cada grupo de alunos tinha um peão colorido. Eles jogavam um dado para ver em que casa eles iam cair. Cada um dos grupos levou para casa 5 fichas de perguntas de múltipla escolha, no estilo das questões de vestibular. Eles tinham que trazer essas questões para a sala, nós íamos dizer se elas eram fáceis, verde, medianas, amarelas, difíceis, vermelhas, ou quase impossíveis, pretas. E nós íamos misturar, e o grupo ia jogar o dado, ver se ele parava numa casa verde, amarelo, vermelho ou preta, respondia a questão. Quem conseguisse responder a questão, continuava jogando. Quem não conseguia responder a questão, tinha que esperar o próximo turno para jogar o dado de novo. Só que, no meio desse processo, eu criei cartas de pensadores de vultos históricos, né? Maria Quitéria, Maria Bonita, Lampião, Pedro II, Zumbi dos Palmares. E esses personagens históricos ajudavam jogadores com poderes especiais. Pular uma casa, consultar o professor, deter um colega, né? Segurava um peão para que ele não passasse por ele. Então, eu falei, nossa, que legal, consegui criar um jogo, né, de história que todos os alunos vão gostar e que vai ser uma... E aí eu percebi que eu não tinha criado um jogo educacional, né? Por quê? Meus alunos pegaram as planilhas, as fichinhas de questões, foram para a internet, preencheram elas com questões, as mesmas questões que nós usamos para fazer os simulados de Enem e de vestibular.
Então, na verdade, o que eles fizeram ali foi um simulado de múltipla escolha, em que eu coloquei elementos de jogo, ou seja, eu gamifiquei uma prova, foi o que eu fiz. Não existiu na produção desse jogo, não existiu no fazer desse jogo, o fazer disciplinar, a história em si. Meus alunos não estavam desenvolvendo habilidades ou capacidades ali maiores do ponto de vista da história. Estavam criando o jogo e com isso havia criatividade, estavam socializando, entre eles estavam dividindo as tarefas para trazer as questões, estavam cooperando porque cada grupo tinha que responder as perguntas, mas o fazer disciplinar, o elemento importante na minha ação enquanto educador, enquanto professor, não estava acontecendo. Bom, e aí eu comecei a fazer o mestrado, né, no Cefet RJ. Eu sou orientando da doutora professora Thaís Silva, e numa das aulas dela sobre material didático, sobre a produção de material didático, surgiu essa questão. Como permitir o fazer disciplinar? Como permitir que a ação de um jogo seja a ação da própria disciplina, né? Se a gente for pensar em matemática, muitos jogos já oferecem, por exemplo, a possibilidade do cálculo matemático. Ao jogar, o aluno está ali treinando as suas habilidades matemáticas. Mas no caso de uma aula de história, onde o meu objetivo não é que eles decorem datas, não é que eles decorem vultos históricos, mas que eles saibam o que aconteceu do ponto de vista, né, da ação humana e de que forma isso influenciou a vida dele hoje, ou de que forma aquilo criou elementos na cultura que influenciam as etnias, né, as questões de gênero, as questões de econômicas e sociais, né, de que forma a história tem um impacto, né, sobre a realidade dele, né, isso não estava acontecendo ali no jogo. Bom, pensando nisso, então, como se daria, né, esse processo, eu acabei criando outros jogos que foram desenvolvidos, né? E agora entra então numa fase, né, da nossa oficina. A gente está indo aí já para 2/3, né, do tempo, as soluções então que eu acabei criando para a sala de aula e que eu quero que vocês conheçam, para que vocês também possam desenvolver as suas perspectivas lúdicas. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, esse daqui foi o meu primeiro jogo, né? Já tem alguns anos, ele está meio amarelado, peço desculpa aí a vocês que estão na oficina vendo. Esse é o jogo do conhecimento, como eu falei. Ele tem lá as casas, né? Verdes, amarelas, vermelhas e pretas. Algumas delas têm sorte e revés, né? Acontecem algumas coisas quando você passa por elas, tá? E elas têm pontuações que estão marcadas aqui em cima. Uma resposta preta vale 10 pontos, uma vermelha 8 pontos, uma amarela 6 pontos, uma verde 4 pontos, e quem chega no final primeiro ganha 10 pontos, tá? Bom, isso aqui é uma cópia ampliada da planilha que eu dei para cada jogador, né? Cada grupo tinha 5 fichas dessa, tá? Eram fichas onde a gente ia colocar aqui, deixar a câmera focar de novo. Aqui a gente colocava se era verde, vermelho ou amarelo. Aqui a gente coloca as questões, né? A, B, C, D, que nem uma prova objetiva. E aqui a questão em particular, né? E eu fiz uma ampliação também das cartas dos personagens, né? Eu tinha umas cartinhas de personagens. Na tarja amarela das cartas tinha os poderes dos personagens. Isso eu fiz para que eles se familiarizassem com as figuras históricas. Então você tinha a data de nascimento e de falecimento daquela figura histórica, uma pequena biografia dela e os poderes dela, né? As peças do jogo são essas aqui. Cada grupo, né, no meu jogo era representado por um peão desses coloridos, e você tinha um dado para você jogar, né, esse dadinho aqui, para ver quantas casas você ia andar. Então, cada grupo, né, cada aluno na sala tinha uma cartinha dessas aqui, ó, com personagens históricos. Então tem Tiradentes,
Cepé Tiraju, Zumbi dos Palmares, Lampião e Maria Bonita, Maria Quitéria, Pedro I, Barão de Mauá, José Bonifácio, Mendes Sá, André Rebouças, Cacique Cunhambebe, Aleijadinho, Carlos Prestes, Francisco Alves Mendes, né, o nosso querido Chico Mendes, Santos Dumont, João Goulart, Pedro II, Anita Garibaldi, Pedro Álvares Cabral, Francisco José do Nascimento, Frei Caneca, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, Princesa Isabel, José, enfim, uma série de personagens que vão aparecer aqui para que os alunos tivessem uma certa familiaridade com com esses vultos históricos. Mas, gente, eu cheguei à conclusão de que apesar desse jogo ser muito legal, eu tenho certeza que muitos de vocês estão olhando aí, nossa, Luciano, mas ele é tão bacaninha, ele tem tantos elementos, mas ele não tem o fazer disciplinar. Eu vou explicar para vocês agora. Esse daqui foi um jogo que eu desenvolvi com a professora Thaís Silva, né, a professora doutora Thaís Silva, que é minha orientadora, e ela também é coordenadora, né, do programa de pós-graduação em filosofia lá do Cefet, né? Enfim, fantástica ela, aprendi muito com a Thaís, fica aqui o meu agradecimento para a professora Thaís, ela está assistindo essa palestra. E como é que funciona esse jogo, né? Cada um dos jogadores tem uma planilha nesse jogo, onde ele cria um personagem que ele vai usar durante a narrativa, né, durante a ação. Só que o que acontece? Esse jogo ele é inspirado, né, na filosofia de um pensador estadunidense chamado John Rawls. E John Rawls ele tem uma teoria que é chamada véu da ignorância, né, é uma perspectiva de uma corrente teórica dele, em que, para que a gente crie leis que sejam justas numa sociedade, a gente precisa construí-las com base numa equidade. A gente não deve construir leis com as nossas perspectivas. A gente tem que criar leis em perspectivas que sejam mais universais possíveis para que sejam justas numa sociedade. Então, eu levo os alunos para o quadro e nós fazemos uma lista de coisas que uma sociedade justa tem que ter. Então, você vai ter lá educação para todo mundo, saúde para todo mundo, escola para todo mundo. Beleza. Depois que a gente fez essa lista, que sempre tem essas respostas clichês, o meu jogador, então, joga esses dados. E aqui ele vai saber a etnia dele, né? Isso aqui, por exemplo, é um homem negro. E ele vive numa situação de miséria, ou seja, ele é muito pobre. Ele é um homem trans. Ele pode ou não ter alguma necessidade especial. Aqui diz que ele é heterossexual, ou seja, ele é um homem trans que gosta de mulheres, e a religião dele é a Umbanda ou o Candomblé. Então, por exemplo, esse personagem que está aqui na mesa, né, um homem negro, de classe pobre, transexual, da Umbanda ou da Quiban ou do Candomblé, ele é representado politicamente? É uma questão que a gente coloca no quadro. Ele tem acesso à saúde? Ele tem acesso à educação? Então, com isso daqui, eu fomento várias discussões com base na perspectiva da filosofia do John Rawls, mas eu também estou discutindo elementos de sociologia, de história, né? Eu estou falando sobre questões de representatividade, de gênero, de classe, de etnia, de raça, ou seja, há um elemento aqui nesse jogo que é muito mais um fazer disciplinar do que o jogo de perguntas e respostas que você anda no quadradinho colorido aqui. Então a diferença do fazer disciplinar no jogo é muito grande. Uma outra coisa importante, já que nós estamos falando de leis, eu coloquei no jogo os artigos da nossa Constituição, da nossa Carta Régia, que vão falar dos direitos que todo brasileiro tem. Então, direito de deficientes, né, é o artigo 203 da Constituição, educação,
que está na nossa Constituição Federal também como direito, né, de todo brasileiro, moradia, que faz parte também do artigo 6. Nós temos aqui lazer, ensino superior, tudo que aparece, representação política, todos os elementos que eu achei importante do ponto de vista da discussão do pensamento do John Rawls ou das discussões, né, filosóficas ou sociológicas em relação à filosofia ou à história, estão presentes aqui no jogo. O aluno quer saber sobre os gêneros, ou ele quer saber sobre as religiões, ou ele quer saber sobre os diferentes tipos de necessidades especiais. Então eu criei cartas para orientar os alunos durante o jogo. Então eles podem tirar dúvidas, eles podem ler sobre as diferentes faces dos dados que são representados aqui nas cartas, né? Que vão explicar, que vão dar uma base para que o professor possa trabalhar na sala de aula, né? Então, há um elemento de fazer disciplinar, como eu falei para vocês, na ação desse jogo, que é o jogo, a ação do jogo é a própria disciplina. Ou seja, ao jogar este jogo, o meu aluno já está desenvolvendo os aspectos que eu quero trabalhar com ele na sala de aula, ok? Bom, um outro exemplo aqui. Os meus alunos, eles têm, né, uma dificuldade de apreender os conceitos da filosofia, certo? Né? Os principais conceitos, né, que vão ser apresentados pelos pensadores da filosofia ou que são discutidos, né, na própria disciplina filosofia, né, como os grandes temas, o que é, por exemplo, o racionalismo, o empirismo. E o que eu criei aqui? Eu criei um jogo em que nós temos os pensadores da filosofia e nós temos aqui uma numeração que vai de 1 a 10 com os grandes temas. Por exemplo, essa é a carta do Aristóteles, e aqui eu tenho amor, justiça, solidão, amizade, tempo, religião, beleza, morte. E então eu vou poder fazer essa mesma seleção com Platão, com René Descartes, com Immanuel Kant, com o Sartre, com o Nietzsche, com a Hannah Arendt, com o Heráclito, com Sêneca, com a Angela Davis. Então eu vou jogar os dados e vou ver qual é o tema. Por exemplo, eu vou falar de Platão. Joguei o dado, saiu 4. 4, 1, 2, 3, 4, beleza. E aí aqui na beleza tem um aforismo ou um resumo, né, do que o Platão vai falar sobre a beleza. Por exemplo, é a virtude mais brilhante evidenciada através da relação estabelecida entre o amor e a sabedoria. Ou seja, há uma idealização aqui da beleza do pensamento platônico. Então, cada um dos meus alunos vai receber 6 cartinhas que não tem absolutamente nenhum texto. São cartas onde o meu aluno vai construir uma história com base na perspectiva de beleza que o Platão acabou de trazer. Então, meu aluno recebeu aqui, vamos pegar aqui aleatoriamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas, e ele vai construir uma história. A beleza pode ser um duelo entre a razão e o coração. Às vezes nós nos sentimos sozinhos ao pensar sobre o que seria a beleza. Nesse processo nós nos lembramos das injustiças. Essa carta daqui fala, essa é uma obra de arte que é a morte de Sócrates, né, quando ele bebe a cicuta, que pode nos levar a certas injustiças, mas temos que nos lembrar que o amor resiste, a beleza resiste até a morte, imortalizada na arte, e que a beleza pode ser definida pelas coisas terrenas, né? E que às vezes a beleza pode ser considerada também dentro da perspectiva um jogo entre o observador e o seu objeto de beleza. Então o meu aluno, ele precisa ter um certo, de alguma maneira, pensar sobre o conceito que o meu filósofo está trazendo para criar uma historinha, né, no seu
na sua jogada. Então, gente, mais uma vez, ao jogar o jogo, o meu aluno está fazendo filosofia, ele está pensando filosoficamente, ele está construindo uma história autoral com base numa perspectiva filosófica que está orientando ele no jogo. Então essa é a diferença entre uma gamificação, que é só um processo em que eu torno uma atividade mais prazerosa, e de um fazer disciplinar, que é quando esse meu aluno, então, passa a fazer a minha disciplina, a desenvolver os conhecimentos da minha disciplina através da ação do jogo. Bom, essas aí são ideias, pessoal, que eu trouxe para vocês, de soluções que eu criei para a sala de aula. É importante entender que vários colegas participaram da produção desse jogo daqui. Eu tive a ideia do jogo, mas as pesquisas, né, sobre as cartas, enfim, foram feitos por outros colegas lá da formação, lá, né, do curso do Cefet, de material didático. Eles estão todos creditados aqui no próprio jogo. Esse jogo pode ser comprado na Game Maker, né? Esse jogo, Sociedade Justa, e esse último que eu queria trazer para vocês, que é o Enrola Cuca. O Enrola Cuca foi um jogo inspirado num jogo chamado Black Stories. Todo mundo aí deve conhecer. É um jogo que tem uma imagem e um texto descritivo. Então, o meu aluno, eu vou, né, qual foi o desafio na hora de fazer esse jogo, tá, gente? É que eu precisava ter um jogo que fosse sobre ciência e filosofia. Então nós fizemos um jogo sobre filosofia da ciência. Quando eu estava estudando lá no mestrado, fazendo essa disciplina, eu tinha 5 colegas na turma que eram professores de ciências. Então o desafio, né, que nós tivemos na sala de aula foi criar um jogo que tivesse elementos da ciência e da filosofia, que pudesse ser jogado por uma turma de 8 alunos ou de 30 alunos e que não custasse caro, fosse um jogo com um bom preço, barato. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos, então, né, nos apropriamos de uma mecânica que é muito conhecida, que é a do jogo Black Stories. Nós temos uma imagem que tem a ver com uma pergunta. As cartas são divididas, né, em tipos de carta, invenções, conceitos, fatos históricos e personalidades históricas, né? Cada símbolozinho desse daqui, então, corresponde a um tipo de questão que vai sair na carta. Então, por exemplo, essa carta daqui, que é invenção, né? Eu peço desculpas pelo automático zoom da máquina, gente, mas eu estou trabalhando, né, à distância aí próximo, então eu tenho que deixar no automático. Aqui, então, trata-se de uma invenção. E aí tem aqui uma imagem e a pergunta: instrumento que permite novos olhares sobre amostras de interesse. E aí os meus alunos têm que tentar descobrir que instrumento é que permite, então, novos olhares sobre amostras de interesse. E aí eles vão falar, o microscópio, a lente, a placa de Petri. Eles vão querer falar uma série de... para tentar acertar, né? Uma série de respostas para tentar acertar. Diferente do jogo Black Stories, nesse jogo daqui eu tenho dicas dentro da pesquisa científica, são dicas dentro da matéria, né, da resposta correta, para auxiliar os meus alunos quando eles demoram muito, né? A gente tem que entender que isso é uma atividade para uma aula, ela deve ter 50 minutos ou 1h30, então eles têm que conseguir chegar às conclusões, né? Então eu tenho lá umas dicas, utilizado em laboratórios de diversas áreas da ciência. Se eles não acertarem, utiliza feixes de elétrons e lentes eletromagnéticas. Se eles não acertarem, permite a observação de superfície das amostras. E aí eles têm que chegar à resposta, que é microscópio eletrônico de varredura, né? Então, existem várias cartas aqui que vão permitir que eles façam essa investigação. Qual é o objetivo desse jogo? É que os alunos, entre eles, fomentem as discussões
né? Eles vão falar uns com os outros, cara, mas eu acho que é aquilo, aí o outro vai falar, não, eu acho que é outra coisa, cara. E eles vão ficar discutindo, e esse é o objetivo desse jogo. Vai haver uma interação entre os alunos e eles vão trabalhar juntos para tentar construir a resposta sobre o problema. Gente, última coisa que eu queria falar aqui sobre as soluções que eu criei e sobre o trabalho, né, do game designer educador, que a gente vai discutir, tá, na próxima parte da oficina, é a produção do seu manual de regras. Gente, não adianta você ter uma ideia maravilhosa, linda, você ter um jogo que funcionou com seus alunos, funcionou com os alunos da sua colega da escola, ou do mestrado, ou do doutorado, e esse jogo está enfiado na sua gaveta porque ninguém consegue jogar ele, porque não tem um manual de regras. Você tem que fazer um manual de regras e você tem que pensar que pessoas de todos os tipos, né, com todos os níveis de conhecimento sobre jogos, vão botar a mão no seu jogo. Então o seu jogo tem que ser jogado por um professor que esteja aqui, por um professor que esteja lá em Manaus, com um professor que esteja no Ceará, em Salvador, São Paulo. Qualquer um dos nossos colegas deve poder pegar o seu jogo e utilizá-lo em sala. Senão, ele é só mais uma ideia maravilhosa que está guardada na sua gaveta. Bom, quando você cria o manual de regras, você tem então que pensar nisso. Qualquer pessoa tem que pegar o seu manual de regras e saber como o jogo funciona. Então, ao criar o seu manual de regras, você tem que pensar que qualquer um dos seus colegas vai ter acesso a ele. Então você tem que produzir um texto claro, um texto simples, que ocupe pouco espaço, e você tem que fazer uma das coisas mais complicadas, que é o jogo cego. Como é que é o jogo cego? Você vai entregar esse jogo na mão de um colega, né, para um colega de trabalho, da sua disciplina, e ele possa aplicar esse jogo sem precisar consultar você. Então isso quer dizer que o seu manual está funcionando 100%, né? Então, gente, foi finalizada aqui a apresentação, né, desses modelos, e agora vamos falar sobre o seu jogo, né, sobre a produção do seu jogo. Bem, pessoal, então a gente teve uma perspectiva teórica, né, como é que os pensadores vão ajudar a gente a entender como os jogos se dividem. Eu apresentei algumas ideias de jogos para vocês. É muito importante que você, enquanto educador lúdico, jogue, porque sem o conhecimento, sem a vivência, sem a experiência do jogo, fica difícil você adaptar, fazer aquela mediação pedagógica, vamos dizer assim, né? Como eu gosto de chamar, esse processo em que o professor traduz a sua disciplina, traduz o seu conhecimento na ação do jogo. E a gente viu algumas soluções que eu criei a partir dessa perspectiva, né, dessas teorias que a gente discutiu aqui, e sempre com aquele olhar de fazer disciplinar, né? Existe uma diferença aí entre a gamificação e um fazer disciplinar no jogo. Usar o Kahoot na sala de aula, né, que aparece aí em alguns cursos de gamificação, que as pessoas acham, nossa, que legal, né? É um processo que não tem a ver com esse fazer disciplinar, né? Existem jogos eletrônicos que são educacionais, que vão trabalhar esses elementos, mas aqui a minha perspectiva, né, a minha perspectiva teórica, né, eu me debruço sobre a perspectiva do fazer disciplinar. O meu jogo, a ação do meu jogo tem que ser da minha disciplina, para que ele seja, então, para que ele possibilite, então, né, o trabalho com esses temas. É claro que a gente tem uma série de jogos educacionais que vão ter as mais variadas perspectivas. Você pode ter um jogo simples, que ele vai só apresentar um tema. Então, por exemplo, eu quero falar sobre os pensadores da filosofia. Platão, Aristóteles, Hannah Arendt, Foucault, Sartre, Hume, Locke, Kant. E então eu vou fazer um joguinho de cartas, tipo um trunfo, que tem um nome, as perspectivas filosóficas e, sei lá, uma numeração que a gente possa comparar. Eu estou só apresentando o jogo. Eu quero falar sobre, vamos pensar aí dentro da história, as diferentes
profissões possíveis no Brasil colonial, né? O que é que um homem ou uma mulher, dependendo da sua raça, da sua cor ou da sua etnia, vai poder executar como trabalho nesse Brasil, né, colonial. E aí a gente vai lá e coloca só os temas do Brasil colonial. O objetivo dos jogadores é criar um personagem que vai conseguir desenvolver uma função dentro desse Brasil colonial. Nós podemos trabalhar dentro da perspectiva da sociologia, por exemplo. A gente pode estar trabalhando com jogos que vão falar sobre questões indígenas, né, ou sobre comunidades quilombolas, não é? O que é que faz parte ou não das culturas dessas comunidades? O que é que essas comunidades têm em relação à cosmovisão, aos mitos, ao trabalho, as relações com as outras comunidades, né? O que elas produzem. Então o objetivo dos alunos seria produzir ali um tabuleiro temático para cada uma dessas culturas, não é? E fazer uma jornada, pode ser aquele joguinho de caminhos, onde o personagem passa então a conhecer os elementos daquela cultura. Ou então não, a gente precisa de um jogo que seja mais, não seja só um jogo de apresentação, seja um jogo realmente de, como é que eu posso dizer, problematização ou de apresentação mais profundo dos temas que a disciplina traz, né? Existe uma dimensão axiológica quando a gente fala das humanidades, e por isso a minha tentativa de trazer para vocês essa perspectiva, que ela não está necessariamente presente em disciplinas das exatas, né? Existem elementos ali que me levam a ter que trabalhar com perspectivas, né, que do bem comum, enfim, de uma ética, que elas têm que ser discutidas ao longo do processo de ensino e apresentadas, né, para que haja pelo menos uma unanimidade, né? Unanimidade eu não diria, porque isso é quase impossível, mas para ter no mínimo uma homogeneidade, né, nas perspectivas que nos conectem enquanto seres humanos. Então, assim, a alteridade, né, a empatia, o respeito à vida, e esses elementos que às vezes parecem estar óbvios e presentes em tudo, né, a gente percebe, infelizmente, né, pela forma como nós temos conduzido aí as discussões através dessa miríade de redes sociais, né, e de outras plataformas, né, digitais, que infelizmente esses elementos estão um pouco em baixa, né? Mas vamos então voltar aqui à perspectiva da criação do seu jogo, né? Vocês vão encontrar aqui nos links, né, um arquivo que é uma folhinha para vocês esboçarem o jogo de vocês, né? Fazerem um esboço do jogo que vocês estariam dispostos a criar. Quando você pensar no jogo, você tem duas opções, né? Do ponto de vista da criação do jogo, ou você pode sugerir que os seus alunos criem jogos sobre os temas específicos da disciplina, o que vai dar a eles autonomia, cooperação, sinergia, vai poder, de certa maneira, permitir que as vozes sejam ouvidas, né? Aquele aluno mais tímido, aquele aluno, né, que acha que não tem muito a acrescentar, ele vai ser ouvido, porque ele vai estar junto com o grupo, produzindo o jogo. Aí tem um que sabe desenhar, o outro é melhor na pesquisa, um sabe mexer no computador para criar as cartas. Esse processo com os alunos é muito interessante. Mas aí são eles fazendo a pesquisa e eles se apropriando de uma mecânica de um jogo para criar um jogo. Então essa é uma opção. A outra opção é você pegar um dos jogos que já existem ou criar um jogo a partir das mecânicas de jogos que tenha a preocupação de ser esse fazer disciplinar sobre o qual, né, eu venho insistindo aqui com vocês e falando entre as diferenças dos jogos educacionais, né, para os jogos apenas para a gamificação. E nesse processo você vai ter que escolher o tamanho das cartas, se vai ter tabuleiro, se ele vai ter dados, né, uma série de elementos que compõem o jogo.
Se vocês repararem, os 3 jogos que eu criei, eles só usam cartas e um dado ou alguns dados personalizados. Os dados personalizados vocês encontram em casas, né, especializadas de jogos, ou vocês podem personalizar dados prontos, né? Vocês colam adesivos, enfim, personalizam eles. Marcadores, pedrinhas, contadores que vocês usam para marcar os personagens ou os recursos, vocês podem usar desde essas pedras de caqueiro que você compra em lojas de jardinagem, até as fichinhas plásticas mais comuns que vocês compram em lojas de suprimentos para jogos ou até mesmo em papelarias, né? Fichinhas de plástico, fichinhas de pôquer, fichinhas de outros jogos, né, baratinhos que vocês compram para tirar as peças. Outras peças que são muito comuns de serem utilizadas são os pinos, né, os peões, os clássicos peões de tabuleiro, para representar os grupos, para representar os personagens, para representar os alunos. Então existem vários disponíveis no mercado. Mais uma vez, você pode abrir um daqueles jogos baratos aí de R$2 que vendem nas lojas, né, de R$1,99, ou vocês podem comprar em lojas especializadas. Eu também vou colocar o link aqui na descrição dessas lojas. As cartas, elas têm padrões internacionais. Por que eu gosto de sugerir, né, para os meus colegas educadores, na hora de fazer um jogo, seguir os tamanhos dos formatos padrão internacionais, né, que eles vão chamar de standard? Porque eles já foram pensados e utilizados em termos de ergonomia, em termos de design, em termos de aproveitamento de papel. Eu vou deixar também no link aqui gabaritos para vocês poderem imprimir, colocar sobre a folha de papel e cortar para vocês terem as cartas nos formatos. Aqui existem alguns exemplos de cartas em branco que eu produzi, feitas com papel 200 gramas, né? Você pode comprar em papelarias e cortar. Mais uma vez, eu vou deixar o gabarito para vocês aí. Isso aqui é uma oficina, né? Esse daqui, por exemplo, é o formato que a gente chama de mini euro. Ele é pequeno. Nós temos o formato Magic the Gathering, né, que é um formato 63 por 88, 63,5 por 88. Eu gosto muito desse tamanho de carta. Ela é boa de você visualizar tanto uma imagem quanto um texto, e ela tem um ótimo aproveitamento na folha de papel. Algumas delas eu faço em papel mais grosso, tá vendo? Papel com uma cor diferente. E existe um formato que é o formato tarô ou o formato golden, que ela é 12 por 8 ou 12 por 7. Também tem padrões. E por que esses padrões são interessantes? Como eu falei, por causa do aproveitamento e porque vocês podem colocar elas naqueles plásticos de proteção que a gente chama de sleeves. São esses plásticos aqui que protegem a carta e já tem o tamanho dela. Você também pode comprar em lojas de suprimentos, em lojas de jogos, para você preservar o seu jogo, já que teoricamente você vai usar eles por muitos anos aí, não é? Porque vai ser uma criação sua, um projeto interessante que você vai poder usar em todas as suas turmas. Bom, pessoal, mas vamos lá. A gente está pensando no jogo e a gente tem que pensar com muita racionalidade por que eu vou usar o jogo. O jogo dá trabalho. O jogo leva tempo para ser produzido, mas a vantagem do jogo é que ele trabalha esse conhecimento, ele tem um engajamento, ele tem uma série de virtudes, né, na sua ação, que ele acaba sendo muito interessante em opção, né, a uma aula conteudista, né, a uma aula tradicional. Ok? Né? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui? Alguns elementos que eu sempre elenco quando eu estou falando das possibilidades que o jogo nos apresenta. Bom, o primeiro deles é o engajamento, né? O jogo é voluntário, é divertido, quebra a rotina da sala de aula e muda os postos estabelecidos no microcosmo das relações de grupo. Ou seja, quando eu crio o jogo,
e o jogo ele tem aquele círculo mágico no momento da ação dele, aqueles alunos que são mais calados, aqueles alunos que são mais tímidos, aqueles alunos que têm medo de falar, como a mecânica do jogo permite que eles se expressem, porque ele tem o turno dele, ele tem a rodada dele, ele já permite, né, ele já traz esse elemento de trabalho em grupo, né, de engajamento, né, de sinergia talvez, que traz esse aluno que às vezes não participa para dentro dessa zona de participação, ok? Socialização. Quem são as pessoas que me cercam? Como elas pensam? Quais dilemas e problemas temos em comum? Que saberes podemos compartilhar? A socialização é muito mais do que sentar numa mesa e dar risadas sobre a perspectiva do jogo. Quando um colega fala, ele de alguma maneira contribui para a minha perspectiva naquela discussão, porque ele pode estar trazendo ali reflexões que eu não fiz e vice-versa. Então nesse processo há ali uma possibilidade, né, de se agregue, né, formas de pensar, né, reconhecimentos que talvez esse aluno não tivesse numa aula expositiva, em que ficariam eles enfileirados, um olhando para a nuca do outro, ouvindo ali as verdades e o conhecimento da boca daquela figura que é o professor, né? O jogo permite esse elemento, né, essa virtude, né? Poder de fala. Como eu disse anteriormente, né, com quem eu não falo na minha rotina, com quem eu falo, quem eu ouço ou quem me ouve? Quais são as ideias ou sugestões dos colegas e professores que nunca são ouvidas? Na rotina da sala de aula, muitas vezes, a dinâmica das relações é: o professor fala, o aluno retrunca, o professor responde, o aluno aceita ou não, faz as suas anotações, coloca no caderno, quando há uma discussão, né, entre o professor e o aluno. Na maioria das vezes, a gente entra na sala de aula, põe o conteúdo no quadro, os apontamentos, ou coloca o slide, faz uma apresentação para os alunos e a participação costuma ser um pouco pífia, né? Um pouco, assim, a pouca interação ou pouca discussão. Mas, com a questão do poder de fala, já que há um achatamento na hierarquia da sala de aula, o professor está junto com o aluno fazendo a discussão, há uma chance muito maior deles se manifestarem. Então, o poder de fala, né, ele acaba sendo proporcionado, né? Desinvisibilização. Agora é minha vez. Posso falar? Acho a sua ideia boa, mas vamos pensar sobre uma que eu tive? Concordo ou discordo? E por que concordo ou discordo tem espaço aqui. Um aluno excluído na rotina possui uma vez como elemento estrutural das regras de qualquer jogo. Seu turno, sua rodada, sua jogada. O processo de desinvisibilização, né, ele acaba sendo o processo final do engajamento, socialização, poder de fala. Porque, mais uma vez, a estrutura do jogo determina tempos para seres, tempos para mentes, tempos para corpos. Então esses indivíduos que às vezes estão apagados naquele microcosmo das relações, né? Tem sempre o aluno mais descolado, tem sempre o aluno, né, que é mais popular, e você tem aqueles outros alunos que talvez, por causa de uma coerção externa nos padrões ali de aparência ou de postura, né, acabem se encolhendo. Nesse momento, não existe isso. O jogo forma um espaço e um tempo próprios, e nesse processo ele ajuda a promover essa desinvisibilização, ok? A cooperação, ela trabalha junto com o engajamento. Uma tarefa que eu faço sozinho poderia ser melhor realizada se dividida. Vamos fazer essa tarefa ou solucionar esse problema na metade do tempo pensando juntos. Esse trabalho ficará mais profundo e completo com todas as nossas contribuições. Qual o papel da colaboração e do trabalho em grupo? Então, nesse momento, você está mais uma vez trazendo esse aluno para pensar com você sobre, né, ou para participar com os colegas desse processo de criação, né? Pensar sobre a execução automática de tarefas na nossa rotina nos afasta do processo de soluções criativas. Se tudo que eu faço é uma rotina, eu acabo não mudando essa rotina, não é? Quantas vezes por dia paramos para pensar com propriedade sobre o que fazemos e como fazemos?
Então, quando você está numa situação imaginária dentro de um jogo, você acaba assumindo ali soluções, você acaba criando soluções ou pensando sobre os problemas, né? Talvez de uma forma que você não faça na sua rotina do dia a dia, porque é uma rotina do dia a dia, né? Ela elimina certos elementos de criatividade no seu fazer, né? No seu ciclo ali de repetição, né? Aí vem a questão da problematização. O Paulo Freire, ele costuma ter uma postura muito honesta, né, muito digna, que é o professor se colocar, né, politicamente enquanto educador. E eu faço questão de deixar claro para os meus alunos a minha perspectiva, né, a minha desaprovação com, por exemplo, todo o cenário político nacional que a gente vive hoje, principalmente na figura do nosso presidente, que é totalmente reprovável. Eu também me manifesto como um professor que olho para a esquerda, vejo nelas soluções, né, políticas, sociais e econômicas para o nosso país e percebo que ela tenta olhar melhor para o bem comum através dos seus processos, das suas formas de ver a realidade. Então, a problematização, ela tem várias formas de serem apropriadas, mas eu estou sempre com uma perspectiva de que eu acho que o meu aluno pode ganhar, né, quando ele olha para a realidade com mais lucidez e com mais empatia, que eu acho que é uma palavra que hoje merece um tratamento muito especial, né? Ela tem que ser mais falada, ela tem que ser mais explicada, né? Então, aqui a gente está falando sobre como transformamos informações e ideias tratadas como um problema. É o espaço para transformar senso comum em ponderação, obediência cega em reflexão crítica. O próprio Paulo Freire, ele vai utilizar elementos da rotina daqueles a quem ele ensina para trazer para dentro da sala de aula reconhecimentos. Por exemplo, ele vai falar lá no Nordeste, naquela famosa turma de alfabetização que ele fez lá em poucos dias, sobre a água. A água, gente, a água. A água começa com A. Quem tem água em casa? Por que vocês têm essa água em casa? Então, ou que vocês não têm? Como vocês fazem para conseguir a água? Quem aqui conhece métodos para que a água seja colhida ali da chuva? Quem usa uma cisterna? Enfim, o Paulo Freire, ele tinha esse elemento de trazer a intersubjetividade daquele grupo, né, regional, para poder trabalhar os temas e conceitos que ele estava trazendo. E isso não é diferente no jogo. A gente já está falando de uma intersubjetividade lúdica. Esses alunos jogam, eles conhecem a linguagem, então é mais fácil da gente falar com eles, né? Por último, gente, a gente está falando sobre reforço e fixação de conteúdo. Isso também é um elemento que a gente pode trazer para o jogo, né? Vamos lá. Muitas rotinas, conteúdos, fórmulas e receitas fazem parte das ações educativas. Os jogos nos possibilitam aperfeiçoar e fixar essas ideias de fórmulas, talvez com mais facilidade e prazer. Exemplo, o jogo matemático é matemática. Quando o jogo se torna esse fazer disciplinar sobre o qual eu escrevo, sobre o qual eu me debruço, ele se torna muito mais prazeroso, porque eu estou aprendendo na ação do jogo. E um dos aspectos que definem o jogo como tal é o divertimento, né? É a sensação de prazer, é o desafio intelectual que o jogo nos proporciona. Bem, gente, essas são as virtudes atitudinais que nós, como educadores, podemos desejar ou elencar aqui, né, quando a gente fala do jogo e quando a gente oferece o jogo para a coordenação escolar como uma opção dentro de um calendário escolar. Ou seja, eu, quando lanço anualmente o meu projeto, né, para a disciplina daquele ano, eu tenho nos dias das aulas dias que são atividade lúdica. E eu tenho que explicar por que essa atividade lúdica é tão importante quanto a leitura do livro didático ou a utilização de outros recursos, como filmes, documentários, né? Então, eu quis trazer essas virtudes aqui, né, para a gente perceber, né, dentro de um olhar mais crítico sobre a ação do jogo, como ela é positiva
né, como ferramenta na sala de aula. Bom, por último agora, pessoal, a gente vai falar sobre a produção do jogo em si, né, do jogo físico, e a gente vai responder as questões do esboço do seu jogo, que eu queria muito que vocês respondessem no formulário aqui embaixo e mandassem para mim, né, uma forma de ver quanto vocês aí se apropriaram, né, das ideias que a gente está discutindo aqui. Bem, no nosso formulário vão ter algumas questões que vão nortear vocês, colegas, na construção do seu jogo. Mais uma vez, é muito importante uma alfabetização lúdica, né? Uma iniciação. É importante que você jogue, conheça jogos, se aproprie deles, transforme-os para que você possa utilizá-los em sala. Mas, como eu falei, criar um jogo é um processo complexo, leva tempo. Eu costumo levar meses para conseguir produzir um jogo e ainda assim ele tem que ser testado com certa exaustão para que você consiga fechar ele para poder fazer essa utilização. Bom, então no nosso pequeno questionáriozinho, né, na verdade no nosso pequeno esboço de jogo, a gente começa com o seguinte: que problema... E aí eu estou falando de apresentação de ideias ou pensadores, vultos históricos, discussões de tema, sensibilizações ou componentes da disciplina o seu jogo pretende trabalhar. E agora, a primeira dica que eu dou para vocês, o primeiro conselho que eu dou é: pense pequeno. Não queira trabalhar 4, 5, 6 elementos da sua disciplina no jogo, porque ou ele vai ficar muito longo ou ele vai ficar muito complexo. A professora Juliana Marques, né, a professora e mestre em educação Juliana Marques, tem uma colaboração muito interessante no meu trabalho, de um curso que eu fiz com ela, onde ela fala que o professor, né, o teórico Lucchesi, traz uma observação que eu acho muito interessante. O que é lúdico para mim pode não ser lúdico para você. Então, você tem que pensar no momento de criar esse jogo, né, na sua simplicidade, na sua fluidez, que ele tem que tentar agradar o maior número de cabecinhas possível. Então, na hora de pensar no seu jogo, pense pequeno. Veja que problema você quer trabalhar. Perdão. E assim você vai criar um jogo mais objetivo e que talvez possa ser usado em mais momentos, né, dentro da sala de aula. Bom, segundo, que mecânicas ou em qual jogo você decidiu se inspirar para criar o seu jogo? E aí vem a questão que eu falo sobre o professor lúdico ter que ser um jogador, que é uma parte tão ruim, né, gente? Tão horrível ficar sentado jogando com os amigos, né? Ou com as pessoas dentro das lojas ou em casa. É horroroso. Mas enfim, ao conhecer os jogos, você vai poder fazer essas adaptações pedagógicas sobre as quais eu falei. O professor Jorge Luiz Rocha, ele me fez um convite para participar de um evento na Escola ASA, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ele reuniu um grupo do ensino médio e apresentou vários jogos para eles, né? Eu vou apresentar a imagem aí na tela para vocês, porque ele queria que os alunos se apropriassem de algumas mecânicas para criar jogos também. Então esse processo é muito interessante, porque ali ele estava fazendo o que eu quero fazer com vocês, com as crianças. E é claro que ele obteve resultados incríveis, porque o jogo tem essa capacidade, né, de atrair, de divertir. Então fica aqui essa questão que é muito importante, né, qual jogo você vai usar? Ou você pode criar uma mecânica de jogo para o seu jogo, né? Esse jogo daqui, eu acabei usando uma mecânica chamada Storytelling, que é contação de histórias. Tem vários jogos de contação de histórias no mercado. Para esse jogo daqui, onde você cria um personagem, faz a discussão sobre o cenário desse personagem, eu me inspirei nos jogos de RPG para poder criar ele. Né? Esse jogo daqui já foi uma apropriação de um jogo comercial, bem mais simples, né? Um enrola-cuca. Então vocês podem fazer essas apropriações também, mas vai ser a partir da seleção que vocês fizerem de conteúdo, ok? Bom, e agora vem a parte que é muito importante. Quando você pensa no seu jogo, você tem que pensar que ele vai ser uma ferramenta que você vai ter que produzir ou que os seus alunos terão que produzir. Então você tem que pensar pequeno, porque você não pode ter um tabuleiro de 90 centímetros, 400 miniaturas, 600 cartas, 6 dados de cores diferentes com imagens diferentes. Gente, esquece.
isso é megalomania, nem jogos, poucos jogos comerciais têm esse exagero, então pense pequeno, principalmente no seu primeiro jogo. Pense no jogo de cartas, pense em respostas mais objetivas, em coisas mais simples. Se você viu que funcionou, aquele formato está dando certo, aí você faz uma coisa mais elaborada e assim daqui a pouco você tem um portfólio de jogos educacionais para disponibilizar para seus colegas, para vender, enfim, para trabalhar da forma que você achar mais adequada. Então, na hora que você vai pensar nesse jogo, você tem que pensar, vai ser produzido em papelaria? Ou seja, você vai comprar os materiais e vai fazer com os seus alunos ou você em casa, ou eu vou procurar uma empresa para fazer o jogo. Então você vai criar o jogo, você vai mandar os arquivos para uma fábrica de jogos e essa fábrica vai produzir o jogo para você, né? Vou deixar aqui embaixo os links de algumas dessas fábricas de jogo. A fábrica de jogo que eu considero a mais competente, de melhor qualidade, né, com uma produção rápida e que fala a língua do educador, porque tem educadores trabalhando lá dentro, é a The Game Maker, né, uma empresa com a qual eu mantenho uma relação aí já de alguns anos e que permite a produção de quase todos os componentes do seu jogo, de uma caixa a uma carta. Esses meus jogos, por exemplo, eu fiz o layout de todos eles e eles foram produzidos todos lá na Game Maker, essas caixinhas, essas cartinhas, por isso, inclusive, eles estão disponíveis lá para quem quiser comprar. Bom, então, se você decidiu se vai ser na papelaria ou na empresa, você então põe a mão na massa e produz a primeira cópia do seu jogo. Muito importante, mais uma vez, ressaltar: o seu manual de regras deve ser sucinto, claro, objetivo, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa pegar, ler e aplicar a sua atividade, usar o seu jogo, jogar o seu jogo. Bom, você pensou então em como produzir? Você sabe agora qual problema você quer resolver, né? Que elemento da disciplina você quer trabalhar, você sabe qual jogo você vai utilizar para fazer essa apropriação, você já decidiu como serão os componentes do seu jogo e como você vai fazer, se vai ser em casa ou se vai ser na empresa, e agora está na hora de você decidir como esse jogo será disponibilizado, né? Não deixe a sua ideia guardada na gaveta. Gente, não adianta, assim, ou pelo menos não adianta não, né? Deixa eu me expressar de uma forma mais clara. Vocês, às vezes, vão ter uma sacada na produção do seu jogo que um professor está esperando um tempão para resolver um problema com um grupo de alunos, ou numa sala de treinamento, ou seja lá onde for, que você nem imagina como educador. Ou existem empresas que podem olhar para a sua produção, né, para o seu jogo, e achar que ele é tão interessante que ele pode ser editado, inclusive, que ele pode ser lançado aí no mercado. Então não deixa a ideia na gaveta. Cria um grupo no Facebook, vai colocando os arquivos lá dentro, pede para as pessoas verem, cria uma página na internet. Hoje em dia tem várias ferramentas para você criar em casa de maneira rápida. E bota o seu jogo lá, pede a opinião das pessoas, fala para as pessoas jogarem. Com isso, a gente pode tentar criar uma rede de educadores lúdicos, que é o que a gente tenta fazer lá na Ludus Magisterium, em que essas ideias vão ficar fluindo, né? Por último, vem o resultado desse processo que eu estou falando para vocês de distribuição do jogo. Você pode criar um site, um grupo no Facebook, uma pasta na nuvem, compartilhar nos grupos de pesquisa, nas faculdades, né? E você vai ter que decidir se ele é gratuito ou se ele é comercial, né? Gratuito, você amplia muito a base de utilização do seu jogo. Comercial, vai ter um grupo que vai ter que ter condições de comprar. E isso, infelizmente, não é a realidade em todos os lugares do Brasil. Pagar R$100, R$200 no jogo não é a realidade aí da maioria dos professores, infelizmente, ok? Bom, com isso vem quem conhece, tem acesso à ferramenta que você criou, né? Ou seja, está divulgando isso aonde? Você criou o seu joguinho lá na sala de aula com o 5º ano e ficou na gaveta, só você e o outro professor sabem, né? Então, tentar fazer com que essa ideia circule. Gente, a princípio a ideia é essa. Quando o pensador Paulo Freire nos fala de uma coisa que eu acho genial, que é a nossa capacidade enquanto educador de criar a fome de cabeça.
O que é fome de cabeça, gente? É curiosidade epistêmica. É fazer com que o meu aluno, ao passar por uma experiência, queira ele mesmo ir buscar essa informação lá fora, queira ele mesmo estudar melhor para poder participar da atividade, né, com mais propriedade, né, com mais competência. Então, quando Paulo Freire, quando eu li pela primeira vez isso, né, seja como educador tradicional, ou seja como educador lúdico, eu acho que esse é o objetivo de nós educadores enquanto estamos pensando no jogo como uma atividade para a sala de aula. É promover no meu aluno a curiosidade, o interesse, é fazer ele ter fome de cabeça, ele querer se aprofundar naqueles temas, né? Eu tenho uma história particular minha, eu era um aluno sem interesse pela leitura até os 12 anos de idade, então lá na década de 80 me apresentaram um livro, desses livros de RPG, e de lá pra cá minha vida mudou completamente, porque os jogos de RPG foram me levando para etapas diferentes da minha vida, diferentes formações, né? Eu comecei estudando design, depois eu fiz história, hoje eu faço mestrado em filosofia e eu estou buscando um doutorado em educação, e tudo isso vem em nome, né, por causa do que o jogo me oferece como forma de estar sempre pensando depois. Tá, isso aqui ficou legal, e depois? E depois? Então essa fome de cabeça que o querido Paulo Freire traz pra gente, eu acho que é um dos elementos mais importantes que a gente tem que considerar na hora de pensar no jogo como uma ferramenta educacional, né? E uma forma da gente tentar aí revolucionar, né, algumas, pelo menos, salas de aula, trazendo esses alunos para perto da gente, trabalhando com essa pedagogia do afeto, conversando com eles, nos divertindo com eles, né, em vez daquele professor distante que está ali falando A e pedindo para que o aluno repita A. Então, gente, vamos encerrar por aqui a nossa oficina. Eu espero que vocês tenham gostado das discussões que eu trouxe para vocês aqui. Por favor, respondam o questionário, façam um esboço do seu jogo, tentem levar ele para a sala de aula, né? Nas oficinas que eu produzo no Rio, a última tiveram 22 professores de diversos segmentos de educação, e a gente produziu jogos durante a disciplina, e os jogos estavam maravilhosos, criativos, as professoras e os professores, né, deram um show ali de produção. E se isso foi possível em 8 horas dentro de uma sala de aula, isso é possível que você faça também aí nas semanas e nos meses aí com a sua experiência enquanto educador. Então, mais uma vez, eu agradeço a Fael, a Gael, ao grupo, né, que organiza esse evento, e espero que a gente possa se ver aí por esses ilhas, né, de educação lúdica, ok? Até a próxima!